Tá gravando. Deixa eu ver se tá gravando agora. Tá gravando. Stop, recording, pause, stop. Tá gravando isso aí. Então vamos lá, vou fazer o primeiro compartilhamento. Nós falamos sobre adição e subtração de frações no último encontro. E eu vou seguir a partir daí, então, fazendo hoje a parte de multiplicação de frações. Eu acho que multiplicação nós fizemos também, né? Fizemos, né? Dá para simplificar, enfim. Fizemos? Só me confirma, acho que sim. Aham. Fizemos, né? Eu tenho registrado aqui que sim. Então, nós vamos para a divisão de frações. Deixa eu colocar aqui. Não, aqui eu tenho... Ah, aqui, multiplicação. Então, a gente não fez, então. Deixa eu ver no chat aqui. A gente só fez adição e subtração. Tá, então nós vamos para Sim, eu só lembro de adição e subtração, o senhor não lembra de divisão, não? Tá, então a gente vai fazer vamos fazer multiplicação e vamos fazer também divisão. Ok, já me achei aqui. Ok, beleza, beleza. O que está rolando no chat aqui? Não tem multiplicação anotado. Isso, Ronaldo, vamos fazer agora. Beleza. Valeu. Vamos lá, então. Olha só, multiplicação de frações, tá? Eu tenho dois procedimentos de multiplicação. Eu tenho um procedimento que é o típico, que é o normal. Então, deixa eu colocar aqui o título. Cadê minha caneta? Perdi. Ué. Ai, sempre acontece isso na quinta. Deixa eu ver. Deu. Ai, não acredito. Ah, voltou, né? Tô. Voltou. Ok. Deixa eu só diminuir aqui a minha espessura. Espessura 2. Aí, beleza. Olha só. Nós temos, então, aqui multiplicação de frações, tá? Multiplicação de frações. Vou botar só multiplicação. Beleza. O processo normal de multiplicação, que a gente aprende no colégio, é o quê? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Assim, ó, 6 vezes 15, multiplica normal. Isso vai resultar 90. E embaixo, 5 vezes 8, multiplica normal também, que vai dar 40. E aí eu faço as simplificações possíveis, né? Nesse caso, eu tenho aqui terminando os dois com zeros, eu posso cancelar o zero em cima e embaixo, que é o mesmo que simplificar por 10. E aí eu fico com 9/4. Ok, parabéns. Então, isso é processo típico, né? Como a gente faz multiplicação de frações normal. Esse outro exemplo, multiplica de novo de cima com de cima, 9 vezes 6, 54. E o de baixo com de baixo, 10 vezes 15, 150. Bom, agora não tenho zeros em cima e zero embaixo, só tenho zero embaixo. Vou efetuar aqui as simplificações possíveis. Vou fazer bem devagar, ó. Simplificando aqui primeiro por 2. Isso aqui resulta 27 em cima, né? Metade de 54. E embaixo, 150 por 2, 75. Tá muito rápido? De boa? Tá de boa, Tá de senhor. boa, senhor, tá de boa. De boa. Então, agora eu vou simplificar isso. Por 2 não dá mais, eu tenho aí números que são ímpares, né? Se um deles já é ímpar, já não dá por 2, então eu não tenho como simplificar por 2. Aí eu vou tentar por 3. Tu sabe como tu reconhece um número, se ele é divisível por 3 ou não, só olhando para ele? Sem a necessidade de fazer a conta? Tu lembra? Alguém não lembra? Não lembro. Eu não lembro. Isso, é isso aí. Olha só, é bem importante isso porque ajuda em muitos procedimentos, né? Tu quer saber se a divisão por 3 é exata ou não. Então, o que tu faz? Tu soma os algarismos que estão formando esse número, e se essa soma for divisível por 3, é porque o número todo é divisível por 3. Se a soma dos algarismos, dos números, né, que compõem esse número, se a soma não é divisível por 3, é porque o número não é divisível por 3. Então, aplicando isso aqui no 27, ó.
Claro que eu sei que 27 dá por 3, porque 3 vezes 9 é 27. Mas se eu não soubesse disso, soma 2 mais 7. 2 mais 7 dá 9, e 9 dá por 3. Então, 27 dá por 3 exato. Ah, é, senhor. Isso, é uma regrinha. Aqui eu somo também, ó. Ai, eu nunca pensei nisso. Mas é uma regra, chama regra de divisibilidade. Cada divisibilidade ou cada divisão tem a sua regra. A regra do 3 é essa. E essa regra, inclusive, Emily, serve para o 9 também, tá? Tu soma os números. Se for divisível por 9, o número dá por 9. Tranquilo? Então, aqui no de baixo, Tranquilo, senhor. Legal isso, né? Sim. No de baixo aqui, eu tenho 7 e 5, né? O 75. Quanto que é 7 mais 5? 12. 12 dá por 3? Sim. Dá, né? Sim. Dá. Então, significa que 75 dá por 3. Então, o 27 e o 75 dão por 3. Ah, senhor, mas quanto que vai dar? Bom, eu vou fazer a continha. 27 por 3 dá o 9. Opa, ficou feio esse 9 aqui. E 75 por 3 dá 25. Bom, dá para eu continuar por 3? O 9 dá por 3, mas o 25 não dá mais por 3. Dá para fazer por 5, então? O 9 não dá por 5, então não dá por 5. Então não vai dar mais para simplificar. E aí eu fico com essa fração, resposta 9/25. Certo? Tranquilo? Sim? Sim, tranquilo. Sim. Tranquilo. Bom, ô senhor, tu é burro ou tu é boca aberta? Por quê? Porque tu repetiu ali o mesmo exercício. Pior que é verdade. Olha aqui. 6/5 vezes 15/8. E olha só, 6/5 vezes 15/8. Vocês acham que eu sou boca aberta ou é porque vai ter alguma outra coisinha aí a ser falada? O que tu acha? É porque tu vai explicar de outra forma. Vou explicar de outra forma, exatamente. Então, o procedimento de multiplicação de frações pode ser assim como eu fiz, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. Tu multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, e depois tu simplifica. Então, observa que o procedimento que eu estou empregando aqui, a ordem é essa aqui, ó. Primeiro, multiplicar. E depois simplificar. Foi essa a ordem das tarefas que eu fiz. Mas tu pode fazer alterando a ordem de execução dessas duas coisas. Tu pode primeiro simplificar e os valores obtidos na simplificação é que tu vais efetivamente realizar a multiplicação, certo? Então é esse procedimento que eu vou mostrar agora. Eu vou simplificar antes. Como é que eu simplifico um produto de frações ou um produto de números? Eu tenho que simplificar um de cima com um de baixo, certo? Não importa quem com quem, desde que seja um de cima com um de baixo. Por exemplo, eu posso simplificar o 6 com 5, se eu conseguir. Ou eu posso simplificar o 6 com 8. Eu posso escolher, ou eu devo simplificar onde é possível, né? Então, eu não preciso fazer, o 6 tem que ser sempre com 5 e o 15 com 8. Não, eu posso simplificar cruzado, eu posso simplificar o de cima com o de baixo, não importa. Desde que seja um de cima com um de baixo, certo? Então, essa é o que eu vou fazer. Quando eu olho para o 6, não dá para simplificar por 5, né? 6 e 5 não dividem pelo mesmo número. E aí eu te pergunto, 6 com 8, dá para simplificar por alguma coisa? Sim. Por 2. Por 2. Então, eu vou simplificar por 2. Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Oi, Natanael. Boa noite, bem-vindo. Está bem? Tudo certo. Ótimo. Então, chega aí. Aí nós vamos simplificar aqui, então, por exemplo, ó, o 6 e o 8, tá? Vocês me disseram que dá para simplificar por 2. Se eu simplifico o 6 por 2, eu obtenho a metade, que é 3. Se eu simplifico o 8 por 2, eu obtenho também a metade, que é 4. Ok. Até aqui tá tranquilo? Sim, tranquilo. Agora, o 15 e o 5, eles são simplificáveis também entre si? Sim, Sim, por por 3. 5.
Pelo cinco, próprio três. 5, né? Pelo próprio 5. Sim, Então, se eu sim, sim, sim. simplificar aqui por 5, vai dar o 1. E se eu simplificar aqui por 5, vai dar o 3. E aí, observa que o que restou para mim em cima, 3 e 3. 3 vezes 3, 9. E aqui, 1 vezes 4, 4. Olha aí, 9 quartos. O mesmo resultado do procedimento anterior. Só que os produtos são mais light, né? Os produtos são menores. Os valores ficam menores porque eu simplifico antes. Outra coisa, muitas vezes eu vou simplificar, tenho uma multiplicação de frações para fazer e não simplifico tudo que dá, eu simplifico só uma parte. Eu não enxergo todas as simplificações. Não tem problema. Simplifica aquilo que tu encontrar, faz a conta e depois só confere, vê se não tem mais nada para simplificar. Porque quando tu esquece de simplificar alguma coisa aqui, ó, vai ter que simplificar no resultado. Eu não tenho nada para simplificar no resultado, porque aqui eu esgotei todas as simplificações possíveis. Eu esgotei todas. Então não tem mais nada para simplificar no resultado. Mas se eu tivesse simplificado só por 2, por exemplo, e não tivesse feito por 5, aí eu teria uma simplificação a mais ainda no resultado para estabelecer, certo? Então não tem problema de simplificar só uma parte. Não precisa simplificar tudo que dá. Se tu simplificar tudo que dá, não vai ter mais simplificação depois. Tranquilo isso? Tranquilo. O pessoal tá cagando. Tá, valeu! Valeu, iPhone. Senhora, aí os dois jeitos vão estar certos, né? Os dois estão certos. Júlia, por que eu falo os dois? Porque é muito comum, isso no Enem é bastante comum, que tu vai fazer, às vezes, uma operação de frações, vai multiplicar alguma coisa lá com frações, e os números são maiores um pouco, né? E aí o que tem que fazer? Se tu não quiser simplificar, não tem problema, só que os números são grandes, às vezes vai multiplicar, sei lá, 36 vezes 84, sei lá, coisa do tipo. Pô, daí tu vai fazer toda a conta, 36 vezes 84, vai dar um número grande para depois simplificar, então isso vai gerar um pouco de trabalho. Então, se tu consegue dar uma amenizada, não que seja todas as simplificações possíveis, mas tu simplifica um pouco já, tu vai ter menos trabalho mais adiante. Tranquilo? Tá certo, senhor. Okay. Obrigada. Beleza, Júlia. Muito bem, indo adiante aqui. O outro, mesma coisa. Eu já fiz 9 vezes 6, 54. 10 vezes 15, 150. Né? Tá aqui, ó. E simplifiquei depois. Agora nós vamos realizar processo contrário. Primeiro simplifico e depois eu faço a conta, depois eu multiplico. Vou deixar vocês me ajudarem aí. Quem é que eu posso simplificar aí? Um de cima com um de baixo. Quem com quem? O 6 pelo 9. Não, peraí. O 6 pelo 10, desculpa. Isso. Por que não pode ser por 9? E vai dar 13 e 5, vai dar por 2. Isso, boa. Eu não posso simplificar 2 de cima, né? Tipo, o 6 e o 9 não dá porque são do mesmo lado. Então, vou simplificar o 6 com 10. Observa que o 6 eu posso simplificar tanto com 10, que é a tua escolha, eu vou seguir a tua escolha, mas eu podia também simplificar o 6 por 15, né? Porque os dois dão por 3. Então, eu posso escolher. Ah, isso eu dei qual? Qualquer um. Né? Não tem. Mas daí o 9 ia ficar sem simplificação. O 9 com 10. É que alguém vai sobrar igual, né? Alguém vai sobrar igual. Então o resultado vai dar o mesmo, tanto faz. Tá? Beleza? Não tem problema. Porque a simplificação que tu vai dar aqui, ó, vai dar 2, ó. Depois tu vai conseguir simplificar esse 2 com esse 10. Então acaba que tu toma caminhos diferentes, mas o lugar de chegada é o mesmo. Tá? Então não te preocupa quanto a isso. Vamos simplificar então, vou seguir ali a sugestão. Quem que me deu sugestão? A Ingrid. A Ingrid que está no iPhone ali. Ingrid, é o seguinte, olha só, tu escolheste o 9 com o 6 com 10, né? Isto. 6 com 10. Por quanto que eu posso dividir e simplificar o 6 e o 10 ao mesmo tempo? Por 2. Por 2. Aí eu tenho aqui metade, que é 3, e o 10 por 2, metade, que é 5. Ok. Tem mais alguma simplificação a ser feita? O 9 pelo 15 por 3. Por 3, 9 por 3, 9 divide por 3 dá 3. 3 e 5. E o 15 divide por 3 dá 5, né? Simplificar é a mesma coisa que dividir pelo mesmo número. Isso é simplificar, divide os dois pela mesma coisa. E aí o que aconteceu?
vou resolver o que sobrou para mim. Sobrou em cima 3 vezes 3, por coincidência, né? Igual de cima. 3 vezes 3, 9. E embaixo me sobrou 5 e 5. 5 vezes 5, 25. Olha só que legal, o mesmo resultado, a mesma fração obtida. Tá? Então, tem os dois processos multiplicatórios, aí os dois são válidos. Eu acredito que esse segundo aí, ele seja útil quando os números são maiores, né? São grandes, aí vale a pena dar pelo menos um pouco de simplificada antes. Tá certo? Certo. Ok. Bom, então aí temos a multiplicação. Vamos ver se eu acho aqui a lâmina da divisão. Alguma dúvida nessa operação? Não. Não? Tá. Então, vou aproveitar aqui esse espacinho branco, ó, porque às vezes tu tens uma multiplicação entre um número e uma fração. Tá? É a mesma coisa. É só enxergar esse número como se fosse uma fração. Como assim, senhor? Não Porque tem um embaixo. Tem um embaixo. Vamos supor que seja 30 vezes 2/3. Então, aqui embaixo do 30 é 1, e aí faz normal. Ó. Simplifico aqui o 30 com 3, por exemplo, que vai dar 10, blá, 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 e segue o baile. Tá? Então, se for número inteiro, tu inventa ali embaixo daquele número inteiro o número 1 e segue o baile. Ok? Beleza, beleza. Deixa eu fazer aqui compartilhamento da outra lâmina. Por que eu não abri a lâmina da divisão? Só um cavalo mesmo, mas eu tenho. Deixa eu ver aqui. Que área de trabalho. Deixa eu fechar aqui. Minervino, 2021. Professora, Lâmina. essa conta veio 20? Oi? A conta aqui, os 30 por 2/3. Vai me dar 30 por 2/3. Vai me dar 30, 10, 20. Uhum. Isso vai aparecer daqui a pouco em fração quantitativa, tá? Fração do descontínuo. Isso vai voltar. Por isso que eu meio que passei batido aí, porque isso vai voltar. Lâminas. Ah, tá aqui, ó. Ah, sor. Então, cavalo. Tô abrindo aqui a lâmina da divisão. Abriu, deixa eu botar 110% aqui no zoom, que é o tamanho da tela. 110%, ok. Deixa eu botar aqui a espessura número 2 para o meu lápis, ok. E aí, tá bacana. Deixa eu só compartilhar. Foi para a tela, né? Foi. Isso. Então, aqui nós estamos diante do quê? Da divisão. Divisão de frações. Tranquilo? A divisão de frações é muito parecida com multiplicação. Só que, na realidade, tu vai transformar a divisão em multiplicação. Então, assim, ó, em frações, na realidade, tu não divide frações. Tu transforma em produto. Quer dizer, tu transforma na regra anterior. Como é que é essa transformação, senhor? Tu vai sempre copiar a primeira fração normal, 12 quinzeavos, ou 12 para 15, vai multiplicar, ó, eu transformo em vezes, é assim mesmo. Pode ser transformado nada? Pode. Tu multiplica, e aí tu vai inverter a segunda. Então, o 5 vai subir e o 8 vai descer. Essa é a regra prática da divisão. Então, a segunda inverte. E aí faz Se vezes. puder ficar de novo, que eu não peguei. Não pegou? Ó, vou fazer aqui, ó. 12 quintos é a primeira, tá? Ó, aqui, divisão. A primeira fração, tu não muda nada. 12 quinzeavos, certo? Sim, Kemily? Certo, senhor. Certo. Aí eu vou transformar isso em vezes, é da regra, e vou inverter a segunda. Então, o 5 vai subir e o 8 vai descer. Mas só a segunda que troca. A primeira permanece a mesma. E agora eu esqueço isso aqui que está atrás e faço
como na lâmina anterior, multiplicação de frações. Aí eu posso multiplicar aqui primeiro, e depois eu simplifico, ou eu simplifico antes. Daí isso vai ser a gosto de cada um. Vai ser no tempo, né, no conforto, como a pessoa se acha mais segura na hora de fazer. Eu vou dar uma simplificadinha aqui. Então, vou simplificar, por exemplo, aqui, ó. Quem tu quer simplificar aí? Deixa vocês Ô, escolherem. senhor, quando a gente for simplificar direto, eu posso simplificar tanto o 5 pelo 15 ou o 12 pelo 15? Isso não faz Sim. diferença? Não, não faz. O resultado final é o mesmo. Tá bom. Tá? Tranquilo. Desde que seja um 12 por 8. 12 por 8 prefere o Alisson. Então, 12 por 8. E por quanto tu vai simplificar o 12 e o 8? Por 2. Uhum. Pode ser. Eu já enxergo, Alisson, que dá para fazer por Eu 4. simplifiquei por 4. Pode ser. Mas aí... mas eu não enxerguei. Não tem problema. Vou fazer por 2, tá? Então, olha aqui, eu vou fazer por 2. Isso aqui vai virar 6. Isso aqui vai virar 4. Beleza. Tem alguma outra simplificação que vocês queiram fazer aí? 5 por 15. 5 por 15. Divididos por 5 dá 1 por 5. Isso. Então, vamos supor que eu não quisesse. Eu posso fazer assim? Posso. Aí faz normal aqui, ó. Vou colocar, ó, 6 vezes o 5 em cima, tá? E embaixo, 15 vezes o 4. Dá para fazer assim? Dá. Eu simplifiquei um pouco e com aquilo que eu fiquei, eu faço o resto da conta. Aí eu tenho 6 vezes 5, 30. E eu tenho aqui 15 vezes 4, 60. Posso cortar 0, ó. Vai me dar 3 para 6. Simplifico agora por 3. Vai dar 1/2. Então, eu podia ter feito isso se eu quisesse. Tá? Quer dizer, eu podia ter parado a simplificação aqui e ter feito a multiplicação. Mas eu vou seguir ali a recomendação da Yasmin e vou simplificar mais um pouquinho. Eu vou simplificar aqui, ó. Esse 5 e esse 15. Ele ficou parecendo um 8 agora. Esse 5 e esse 15. Se eu simplifico pelo próprio 5, aqui dá 1. Simplifico pelo próprio 5 aqui, me dá 3. Bom, aí os números já baixaram bastante. Eu já me sinto confortável para esse produto. Olha aqui em cima. 6 vezes 1, 6. E 3 vezes o 4, 12. Aí eu dou uma olhada. Será que eu ainda consigo simplificar um pouco? Sim, por 2. Por 2, né? Por 2. Então, eu simplifico aqui por 2. 6 por 2 dá 3. E 12 por 2 dá 6. Olhando assim, dá para simplificar mais ainda? Dá para simplificar por 3 e ficar 1,5. Por 3. Por 2, no caso. 3 divide por 3 dá 1. E 6 divide por 3 dá o 2. Eu encontro 1/2. Olha aqui, ó, a mesma coisa que eu havia obtido antes, né? 1/2. Tá aí o procedimento. Ô, senhor, e se eu fizer os dois diretos? E se eu fizer, tipo, o 12 e o 8 por 4 e o 5 por 15 por 5? Uhum, dá para fazer isso. Como é que fica? Vai ficar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar, tá? Para liberar espaço. Ó. 12 quinzeavos. Olha só, eu estou dividindo por 8/5. Só a simplificação, tá? Como tu ainda não transformou em vezes, tu quer fazer uma coisa, eu acho arriscado, mas não é errado. Se tu domina isso, não te atrapalha, não tem problema. Em vez de eu fazer o de cima com o de baixo, eu faço de cima com o de cima, porque ainda está vezes. Então, se eu simplificar ó, o 12 e o 8 por 4, eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho 2. Se eu simplificar o 15 e o 5, deixa eu fazer de outra cor, o 15 e o 5 pelo próprio 5, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Só que não esquece ó, que aqui ainda tem vezes.
Aliás, ainda tem dividir. Para eu fazer isso, eu vou copiar a primeira. Nota que a primeira está 3 sobre 3. Foi o que eu obtive aqui com as simplificações. Vou transformar em vezes e aí vou inverter a segunda. O 1 vai para cima, aqui, ó. E o 2 vem para baixo. E agora é só fazer, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Daí deu 3C, só que aquela mesma coisa vai dar 1/2. Certo? E aqui, inclusive, uma outra coisa que poderia ter feito é o seguinte. Como eu cheguei nessa fração aqui, ó, 3 terços, 3 sobre 3, isso aqui é a mesma coisa que 1. Então, eu tenho 1 vezes 1/2. 1 vezes 1/2, 1/2. Tá? Então, eu obteria o mesmo resultado. Tá? Então, tem várias situações, várias coisinhas que vão acontecendo aí. Tem vários caminhos. Né? Certo, Ingrid? Certo. Então, tá. Deixa eu tirar isso aqui para liberar espaço. Eu já recebi o aviso aqui, tá, pessoal, do tempo, tá? Nós temos ainda praticamente 6 minutos. O que vai acontecer? Nós vamos cair, eu vou gerar um link, vou pôr lá de novo e a gente segue o baile. Como a gente fez na outra aula. Olha só. Como é que eu vou fazer isso? Vou copiar a primeira fração. Vou transformar em vezes e a segunda eu inverto, só a segunda. Ah, isso não dá para inverter a primeira? Não, não dá para inverter a segunda. Estou invertendo a segunda. Eu tenho 21 para cima. E aqui o 10 embaixo. Bom, eu posso agora realizar o produto normal, né? 6 vezes 21 dá 126. E 35 vezes 10, 350. Pô, mas daí eu vou ficar com 126 sobre 350. Olha isso aqui, ó. Vai dar trabalho. Não que não esteja correto, né? Não que não se possa fazer isso. Pode, mas valores altos. Senhor, estava esperando tu começar a explicar a segunda para poder perguntar. Sempre que for divisão, então, a segunda ali vai ter que ser invertido. Sim, sim. A regrinha da divisão é essa. Sempre que for divisão. Ah, tá. A primeira tu vai copiar e a segunda tu vai inverter. Tá bom. Tá? Sério? E aí, Kemily, eu te digo uma coisa. Tu tá fazendo a coisa mais certa que tem, tá? Interrompe e pergunta, tá? Não guarda a pergunta para deixar, vou perguntar no final da aula. Não, pergunta quando tu não entender. Tá bom, senhor. Tá? Porque a gente tá não, é que eu achei que na segunda ali ia ser diferente, entendeu? Daí eu esperei tu começar para ver se era isso mesmo. Não, é isso mesmo, é a mesma regra. Tá? Tá bom. Vou invertir a segunda. Quem ia perguntar alguma coisa? Oi. Eu. Porque, voltando um pouco na anterior, porque a gente cortou eles quando ainda estava dividindo. Porque isso foi uma opção. Quando foi direto. Foi isso que me sugeriram, se dá para fazer isso. Eu, como falei, eu acho arriscado. Quando tu está fazendo quando tá ainda com o sinal de divisão, se quiser fazer a simplificação, tu tem que simplificar, ó, não é um de cima com o de baixo, é o de cima com o de cima. É reto. E é reto, quando tem o sinal de dividir. Eu prefiro assim, ó, primeiro eu transformo em vezes, invertendo a segunda, e aí depois eu vou fazer as simplificações, para eu não me confundir. Senão, eu não sei quando é que faz direto, quando é que não faz direto, quando é que blá, 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 blá. Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte, transforma para vezes, inverte a segunda, e aí depois tu vai simplificar, porque fica igual uma multiplicação. Tá? Bom, agora que eu tenho essa disposição aqui, eu vou simplificar. Me ajuda aí. Quem com quem? 35 e o 21? Pode ser, boa. O 21 e o 35, a tabuada do 7. Eu sei que dá para dividir por 7. Até vou botar aqui assim, ó, embaixo, para tu saber depois, que a primeira simplificada foi por 7. 21 por 7 dá o 3. E 35 por 7 dá o 5. Olha que uma tabuada é importante saber. Né? Ajuda. Tem mais alguma coisa para simplificar aí? O 10 e o 6.
O 10 e o 6. Por quanto? Por 2. Então, vou botar aqui embaixo. A segunda simplificada eu dei por 2. Aqui, ó, por 2 é a metade que dá 3. Aqui por 2, a metade que dá 5. E aí eu faço a continha com quem sobrou. Lembra que é vezes? 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 5, 25. Deu o mesmo resultado daquela outra anterior lá, né? Da outra lâmina. 9,25 avos. Tranquilo isso? Tranquilo. Muito bem. E a gente fechou, então, as 4 operações, tá? As 4 operações. Soma e subtração. Não esquece que soma e subtração, em geral, nós precisamos fazer o uso do MMC, porque os denominadores são diferentes, certo? Multiplicação, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. E divisão, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, tá? Então, essa aí, fechamos as operações. O que mais nós temos hoje de fração? Nós temos frações de quantidade, que a gente chama de fração do descontínuo, certo? Eu só estou esperando aqui o tempo que a gente vai ser derrubado agora em alguns segundos, e aí eu não vou nem iniciar esta lâmina, tá? É a lâmina de fração. Aí é para entrar no mesmo link, Sor. Eu acho que o mesmo link vai funcionar porque eu botei recorrente, certo? Na semana passada funcionou, né? O mesmo? Aham, Funcionou, né? Acho que hoje vai funcionar também, a princípio. Se não funcionar, eu gero outro link, coloco lá no Edmota, coloco lá no grupo do WhatsApp e vamos seguindo. Ó, a Maria Eduarda vai entrar aqui só para dar um oi, porque a gente já vai cair.